Fala galera, boa tarde, mais um episódio do Físio com Churrasco, aquele podcast que eu trago a galera na minha casa, na minha churrasqueira, para falar sobre episódios, sobre coisas da vida, sobre assuntos que são relevantes para nós, sempre comendo uma boa carne e tomando uma boa cerveja, que é como eu acho que as coisas rendem melhor. E aí hoje, para a gente comer um assado de tira e mais um steak do Netão, que são duas carnes do açougue Bom Bife Pedra Branca, eu trouxe meu amigo, meu camarada, Fabrício Assini. Fabrício, que prazer te receber aqui. Esse é o podcast Físio com Churrasco, um oferecimento da cervejaria 048, da Medeor Meditec e do açougue Bom Bife Pedra Branca. Obrigado, Fabrício, velho, que prazer te receber aqui. Para quem não conhece o Fabrício é uma das grandes referências de neurociência do Brasil, tá? Um cara que eu tive o prazer de conhecer há mais de 15 anos atrás. O Fabrício, por muitos anos, militou comigo na Estácio, né? Então nós fomos parceiros dentro da Estácio como colegas, dando aula no curso de farmácia, fisioterapia, enfim. E quando eu falei para alguns que eu ia gravar contigo hoje, o cara, manda um abraço pro Fabrício. Fabrício, baita professor, né? Inclusive, a Esther Agra, que trabalham comigo lá na clínica, que tu teve a oportunidade de conviver, porque ele teve um problema no joelho, então a gente conviveu um pouco ali. Fala, manda um abraço pro Fabrício, baita professor, grande referência. Então, é sempre um prazer te receber aqui. O Fabrício é dos caras que mora no meu coração. A gente fez parte, por muito tempo, de uma realidade, né? Que hoje a gente não está mais vinculada, mas uma realidade que foi dar aulas todos os dias para vários cursos de saúde, né? E universidade privada, então de manhã, de noite, então a gente se esbarrava, a gente tinha um grupo muito legal, que era o grupo do Sofá, então um abraço, se vocês não estiverem assistindo isso aqui, nós vamos pegar vocês, então, e aí o Fabrício é um cara que, dispensa comentários. E aí, para quem não conhece o Fabrício, tu foi um cara, e eu vou usar uma rima bem chula, bem de pai, né? Tu foi um cara onde a neurociência te deu independência. Tá bom. Tá? Fabrício, conta um pouco da tua história. E eu vou colocar um assado de tira para assar, para a gente aperitivar aqui antes do steak principal. Fabrício, conta a história aí. Enquanto depois eu vou pegar uma gelada para nós também, tá? Porque aqui a gente curte uma gelada, eu e ele aqui temos digamos assim, essa coisa em comum. Né? Então a gente vai pegar, eu vou pegar uma Witbier da 048, que é uma cerveja deliciosa, que é uma das minhas favoritas, é a favorita da produção ali também, né? Então a gente vai pegar mais uma, porque a gente já tomou uma antes de começar, tá? Pra gente molhar a palavra e a coisa funcionar. Fabrício, fala aí. Bora, vamos lá. Bom, eu acho que a primeira pergunta é, quando eu falo para as pessoas que são neurocientistas, normalmente elas me perguntam, tá, mas de onde vem um neurocientista, né? O que estudou na graduação? Boa. Porque a princípio não existe uma graduação em neurociência. Bom, eu sou um farmacêutico de formação, Fábio, e eu fiz farmácia para fazer shampoo. Hoje sou careca, né? Nem de shampoo não preciso mais, posso lavar a cabeça com qualquer coisa, não preciso gastar dinheiro com isso. Eu lavo muitas vezes com sabonete de hotel, aquele bem vagabundo, porque assim, né? Nós podíamos fazer um podcast, vamos fazer um podcast careca, vou tirar aqui, né? Vamos fazer o podcast dos carecas. Se liberta. Isso. E eu fiz farmácia para fazer shampoo. Passei no primeiro vestibular, eu acho que passar no primeiro vestibular pode ser muito bom ou não, porque a gente nunca se questiona, a gente não se questiona se é aquilo mesmo que quer fazer da vida. Em resumo, com 17 anos estava lá dentro da UFSC, e quando faltava um ano para eu me formar, eu não me via farmacêutico, não gostava de nada do que tinha sido apresentado, e estava andando pela universidade de um laboratório que era de psicofarmacologia. Uhum. E eu bati o olho na palavra e falei, poxa, posso gostar de viver disso. E ali entrei, fiz iniciação científica, mestrado e doutorado em psicofarmacologia, professor Reinaldo Naoto Takahashi. E ali eu tive, eu acho que, o privilégio de ser pago para entender o cérebro do ponto de vista bioquímico, fisiológico, e o controle de comportamentos de um ponto de vista bioquímico e fisiológico. Então, para mim, sempre foi muito natural olhar para a ansiedade e pensar no GABA, olhar para a tristeza e pensar na serotonina, olhar para o prazer e pensar na dopamina. Sempre foi muito natural para mim. Pensar no comportamento, ou seja, de dor, por exemplo, pensar nos opioides, serotonina e essa função. Uhum. Então eu sempre fui treinado, vamos dizer assim, academicamente, a olhar para um comportamento e pensar numa neurotransmissão, numa rede neural, numa via bioquímica. Isso foi muito natural para mim. Que legal. E quando tu fez a provocação ali do neurociência e independência, eu acho que isso veio muito depois.
Porque eu acho que a vida vai se apresentando pra gente, né, cara? E assim, a princípio eu entrei no mestrado porque eu queria ser um pesquisador, trabalhar provavelmente no instituto fora do Brasil e isso. Só que eu fui pai muito cedo, Sim. né? Eu tenho uma filha de 23 anos. Então, quando eu comecei cedo nessa vida. Cedo. E eu tenho uma filha de 23. Então, quando a mãe da minha filha engravidou, eu falei, cara, eu não sou alguém que veio ao mundo para criar um filho longe, entendeu? Eu Uhum. sempre quis ser pai. E aí eu fui reformulando a minha vida para ficar perto da minha filha. E aí eu fui dar aula. E descobri que gosto de dar aula. E foi lá que a gente se encontrou. Ou seja, eu gosto de pegar um negócio bem complicado e ir explicando, daqui a pouco eu vejo que as pessoas aprenderam. Então, por anos, eu fui professor de fisiologia e farmacologia clássica, né? Eu Uhum. falava Gaito. desde o potencial de ação na aula 1 até o Gaito e sistema Leninger na veia. entendeu? Clássico, clássico. E, depois de muitos anos, que a neurociência voltou para mim, por quê? Porque eu comecei a organizar meus cursos. Eu organizei Uhum. primeiro um curso de bioquímica, geralzona, aquela que ensinava ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Só que eu acho que é isso que as pessoas têm que ter a noção, Fábio. É muito importante que quando a gente se propõe a ensinar alguém, que aquilo que a gente vai ensinar realmente tem uma aplicação prática. Porque às vezes a grande diferença de um professor de graduação, que nós fomos por muito tempo, Sim. para um professor de pós-graduação ou de cursos, como nós somos agora, é que quando você vai ensinar alguém num curso, essa pessoa tem que aplicar aquilo que ela está aprendendo amanhã. Sim. É diferente da graduação, que eu poderia olhar Funciona para na os meus segunda-feira, exames, né? Tem que né? funcionar na segunda-feira. Exatamente. Na graduação, eu poderia olhar para os meus alunos da fisiologia e dizer, cara, daqui a 5 anos, quando vocês se formarem, vocês vão usar, porque era a maturidade acadêmica deles ali. Agora, num curso, não. Eu tenho que ensinar o sujeito hoje e amanhã ele tem que usar no consultório. Então, aí eu comecei a pensar, poxa, eu sou um neurocientista, né? E me angustiava um pouco começar a perceber que várias pessoas que não estudaram quase nada de neurociência se posicionavam como neurocientistas também. Cursinho de final de semana. Eu falei, opa, calma aí, peraí, cara, eu fiquei 12 anos dentro do laboratório estudando neurociência, então eu sou um neurocientista também. Aí eu comecei a me posicionar como um neurocientista, que eu faço o quê? Né? Hoje o que eu faço? Hoje eu digo que eu simplifico e aplico a neurociência para profissionais da saúde. É isso, eu pego comportamentos complexos, eu explico para eles a neurobiologia desses comportamentos, daqui a pouco a gente pode falar de depressão, se tu Sim, quiser, nós vamos. e eu explico a neurobiologia, comparo com o mecanismo de ação do medicamento e aponto os pontos para suplementação. Porque eu acredito firmemente que tu e quem nos ouve conhece alguém que, por exemplo, não responde ao tratamento para depressão. Sabe? Com certeza a gente conhece alguém que tomou um medicamento antidepressivo e não respondeu como deveria. Então o que eu faço é, olha, a fisiopatologia da depressão tem esses 5 pontos aqui, o mecanismo de ação é esse, e eu gosto de deixar muito claro quando eu começo a falar. Eu tenho uma empresa chamada Escola de Neurosuplementação, mas acho não, eu defendo que existem momentos que o medicamento é importante nas doenças do cérebro. Sim. Sabe, eu não sou aquela pessoa que fica botando bandeiras, dizendo, não tem que usar medicamento, que a indústria farmacêutica está errada. Vence é uma droga, Não, cara, que o Ritalina é uma droga. não, tipo, existem várias alternativas para Ritalina, mas vai haver aquela criança com TDAH que precisa da Ritalina. Uhum. Só que, por exemplo, hoje de manhã eu estava atendendo um casal que o filho tem TDAH. E aí eu expliquei para eles, olha, no TDAH a gente tem, por exemplo, falta de dopamina no córtex pré-frontal. Sim. E a Ritalina, quando repõe essa falta de dopamina, ela funciona. Sim. Mas a pergunta que eu gosto de responder e a que eu respondo por que falta dopamina? O que está acontecendo? Entende? O que está acontecendo para faltar dopamina? E aí é que entra a neurosuplementação. Entende? Eu Sim. digo que a neurosuplementação que eu ensino, ela é a melhor amiga da psiquiatria tradicional. Sim. Por quê? Porque ela vem tapar as brechas. Cara, a gente somos dois coroas, tudo bem? Sim. Lembra do Pica-Pau? Claro. Com aquele navio cheio de furinhos que ele botava um dedo. Sim. Entende a conversa? Então, é assim que eu vejo a neurobiologia de qualquer condição. Uhum. Tudo é multifatorial, Fábio. Tudo é multifatorial. Então, a partir do momento em que eu tenho uma condição que ela é multifatorial, ela não pode ser atacada de maneira única. Sim. Entende? Então, o TDAH é esse exemplo. Haverão momentos em que a Ritalina será importante para aquela criança, porque vai dar qualidade de vida para ela, para a família, mas mesmo quando a Ritalina for importante, haverão os outros pontos para tapar. Boa. Entende a conversa? Porque não adianta fechar um buraco só, né? Porque o Pica-Pau não conseguia. Entende a conversa? Então, aí que vem a suplementação bem feita, aí que vem o estilo de vida, aí que vem o exercício, aí que vem todo o resto. Então, assim, hoje a neurociência, ela me deu independência por quê? Cara, porque desde 2019, vamos dizer assim, que eu vivo, pago, né, todas as contas da casa, 3 filhos e toda a função que é essa vida,
ensinando neurociência para profissionais da saúde que de verdade querem entender quais são as causas biológicas, as principais doenças do cérebro, entender onde age o medicamento e quais são os outros pontos que eles têm que tapar com suplemento e com modificação do estilo de vida, porque eu sempre digo, a gente não deve também alimentar uma população que adora tomar cápsula e dizer para ela que ela não tem que mudar estilo de vida. Né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, que o suplemento é o vento a favor para quem já entendeu a necessidade de pedalar. Né? Porque eu gosto de pedalar, e quando a gente pedalar com o vento a favor é sempre melhor. Mas tem que pedalar. Se a gente subir na bicicleta e não pedalar, não vai adiantar. Sim. Sabe? Então, eu diria que a neurociência hoje, ela me deu essa tranquilidade, cara, de estar num dia de tarde aqui, batendo um papo contigo, tomando uma cerveja, comendo uma carne, né? Sem ter que bater cartão e tal. Porque eu também, felizmente, encontrei um grupo de profissionais que já entendeu que só o medicamento sozinho não adianta. Sabe? Que já entendeu que precisam olhar para outros pontos para destravar. Muito profissional que estuda comigo, nem obrigatoriamente é o psiquiatra. Sabe? É um médico gastroenterologista que já entendeu que talvez em algum momento para tratar teu estômago, ele tem que perguntar, como é que está o teu estresse? Sabe? É um endócrino que talvez em algum momento para tratar uma resistência à insulina, teve que perguntar, como é que está o seu sono? Fisioterapeutas. Poxa, nós conversávamos antes de começar, e depois a gente pode aprofundar nisso. Eu vejo a neurosuplementação como uma grande parceira da fisioterapia. Sim. Né? E a gente conversava sobre um fisioterapeuta que é o professor Afonso Salgado, que fala de fotobiomodulação. Mas qualquer terapia elétrica que dependa de funcionamento neuronal pode se privilegiar da neurosuplementação também. Tudo que depender de mitocôndria, eu conheço uma lista de suplementos que promovem biogênese mitocondrial. Tu conhece de intervenção da fisioterapia que precisa de mitocôndria? Eu conheço suplementos que potencializam a ação da mitocôndria. Então, eu diria que a ideia é... Eu sempre tenho uma frase que é: ciência de verdade não se exclui. Boa. Ciência de verdade se complementa. E se dois cientistas sentam numa mesa para discutir, exercendo a humildade acadêmica, sabe? E eles estão abertos, uma hora eles vão entender que a ciência um do outro se converge. Sabe? E tem relação. Só se, sendo humilde, os dois vão entender, cara, tu fala isso, eu falo desse jeito... E tem uma coisa que tem relação com a outra. Boa. E eu ia falar justamente isso. Isso, na realidade, estava até no tópico do meu roteiro, no meu final, o último tópico, quando a gente ia falar de interdisciplinaridade, quando eu sempre falo que o paciente ele não é de ninguém, ele é de todo mundo, né? Tem aquela música, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, o cara é de todo mundo. E eu acho que quando a gente se entende, cada um age nas suas potencialidades da melhor maneira, é onde eu vejo que o nosso trabalho funciona melhor. Porque eu tenho um paciente, por exemplo, que é lombálgico, que tem uma dor crônica, que é depressivo associado, que tem uma inatividade física braba e que, tá sofrendo em casa com um monte de problemas, né? Tá sem emprego, ou o marido perdeu emprego, enfim. E aí, muitas vezes, é a abordagem complementar e é a gente entender, porque às vezes ele chega só para ti. E aí ele chega só pra ti e eu digo assim, não, mas ele não é só... o meu braço, eu não falo, ninguém tem braço suficiente capaz de abraçar o mundo. 3, 4, 5 pessoas com braço comprido, talvez consigam. E outra, Fábio, assim, fisioterapia. Claro, a fisioterapia é muito ampla e ela tem vários ramos, vamos dizer assim. E a minha experiência de fisioterapia o momento que eu quebrei minha clavícula, eu tive que fazer fisioterapia, ou que eu operei meu joelho, tive que fazer fisioterapia. E é um ambiente também terapêutico em outros aspectos. Sim. Tá todo mundo ali num momento de dor, num momento talvez de inatividade, não está conseguindo fazer aquilo que sempre gostou de fazer, né? E quanto melhor ela estiver mentalmente, mais ela vai aderir também a tudo. É um grande espaço terapêutico, né? No geral. Quando a gente fala ali, tem um monte, às vezes tem 3, 4 pessoas conversando, cada um com o seu problema, cada um com a sua história, e a gente vai juntar isso aí, isso é muito legal. Fabrício, eu vou colocar para nós aqui, então, uma costelinha de tiro, olha só que coisa linda, olha só que pedaço lindo, marmoreio aqui, maravilhoso, tá, marmoreio maravilhoso aqui, da costela do Netão aqui, da Bom Bife, então fantástico isso aqui, tá, então carne boa, marmorizada, tem tudo para ser um belo de um aperitivo, fogo forte, tá, rapaziada, não adianta botar isso aqui no fogo fraco, que não vai ficar bom. O podcast também tem a parte... Tem, cara, claro, a gente ensina, né, um pouquinho de sal de parrilha na entrada aqui para não botar muito, para não ficar muito salgada a carne, né? Então a gente joga aqui uma carninha, vamos deixar no fogo e vou também puxar mais uma cerveja para nós que a gente merece. Mais uma Vitibia 048. Quando eu converso contigo, tu falaste para mim
Tá? Eu vou bagunçar um pouco meu roteiro. Eu tô na dúvida com o abridor, porque o abridor é sempre temático. Ah, é? De onde que eu vou buscar? Eu não sei se eu busco um abridor de praia, porque tu é um cara da praia, ou se eu vou buscar um abridor da França, porque tu é um cara do ciclismo. Eu vou buscar tu da França, porque quem sabe que um dia... o Audax foi agora, ele acabou de completar um Audax 200 km, então o cara não é fraco, tá? E quem sabe um dia ele vai lá no Tour de France, né, fazer um... mano, de amador, de pipoca. Não, o Tour de France só pra olhar, né? É, só pra olhar, tá? Mas o Audax, né, então não, aqui... Mas tu sabe que o Audax tem uma prova, a prova mais tradicional do Audax é uma prova chamada Paris-Brest-Paris, que é a primeira prova, foi lá que começou. Então, quem aí, sabe assim, tu um dia... 1.200 quilômetros, assim, essa é... Quem sabe? Não, tá no plano. Nós vamos tomar essa Witbier aqui, malte de trigo, uma delícia essa cerveja aqui. É a minha favorita da produção também, tá? Ela é uma cerveja sensacional. Enquanto isso a gente está ouvindo a reação de Maillard da carne aqui já queimando aqui, tá? E aí, Fabrício, eu vou dar uma matada no nosso roteiro para puxar uma coisa sobre... Tu falaste muito sobre transtorno de neurodesenvolvimento, né? Eu sou pai de autista, TDAH, enfim, né? Um brinde ao nosso reencontro, né? E aí, eu vou perguntar para ti sobre... cara, hoje a gente tem uma explosão de diagnóstico e eu não duvido dos diagnósticos, cada vez mais o diagnóstico, claro, eu tenho bastante clareza de que meu filho é autista, né? Mas eu vejo cada vez mais isso acontecendo, cada vez mais TDAH acontecendo. E, cara, o mundo mudou muito em relação ao mundo que era na nossa época, e depois eu vou puxar um outro tópico em relação a isso, que é a questão da memória muscular. Tá. O quanto tu achas que esse aumento da quantidade de pessoas que têm filhos com TDAH, com autismo, com TOD, enfim, tem a ver com o genótipo e com o melhor diagnóstico, e o quanto tu acha que isso tem a ver com a mudança de hábitos das pessoas. Alimentar, né? De telas, enfim, tu é um cara que está falando sobre isso que eu sei, telas, sobre tudo, todas as questões de mudança de hábito de vida. O que tu enxergas isso aí? Eu queria uma opinião do neurocientista nesse sentido. E eu vou pedir para a Priscila acender a luz. Alguém acender a luz lá dentro. Ô, gurizada. O interruptor de baixo. Aqui, ó. Logo aqui. Aí. Pronto. Boa. Tá, vamos lá. Peraí, deixa ela voltar. 3, 2, 1, vai. Bom, Fábio, assim, eu acho que essa é uma resposta complexa que... Eu não te disse que eu ia fazer pergunta fácil. Não. É só que eu preciso de um tempo para fazer uma linha de raciocínio com as pessoas. Tá. Primeira questão eu acredito que o motivo pelo qual o símbolo do TEA seja um quebra-cabeças é para deixar já de antemão muito claro para todas as pessoas que ele tem uma série de peças que precisam ser associadas para que a gente chegue a alguma conclusão. Eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Fábio. Eu lembro a primeira vez que eu comecei meus cursos, o meu primeiro era ansiedade e depressão. E aí as pessoas me viam nos congressos e falavam, tem que fazer um curso sobre TEA e TDAH, tem que fazer um curso sobre TEA e TDAH e tal. E tu nunca quisesse Aí eu falei, não quero fazer. E eu só vou fazer o dia que uma nutricionista fizer comigo. E eu convidei a professora Denise Carreiro. Sim, a professora Denise Carreiro é referência mundial, eu diria. Feríssima. Sobre alimentação e transtornos de neurodesenvolvimento. E fizemos um primeiro curso. E ela falava dessa parte alimentar. Seletividade alimentar. E eu falava da parte do cérebro. E foi um curso muito forte de fazer. Porque eu tenho filhos, né? E a gente se coloca no lugar da família. É uma questão forte. E o que eu concluí naquele momento, e continuo pensando muito parecido agora, é que dificilmente a gente vai conseguir dizer assim, é isto que causa o TEA. É aquilo que causa o TDAH. É aquele outro que causa o TOD. Sabe? Sempre tem que ser olhado de uma maneira multifatorial. E eu gosto de fazer uma analogia da seguinte maneira. É como se a gente tivesse um copo onde a gente vai colocando bolinhas verdes e rosas. Onde as bolinhas verdes são o risco genético. E elas enchem esse copo até a metade. E as outras bolinhas as rosas são os riscos ambientais, que enchem. Quando a gente somou o número de bolinhas verdes e rosas a ponto de transbordar o copo, a gente vê os sintomas.
Entende a conversa? Sim. Então, de antemão eu já diria, temos uma associação de genética com o ambiente. Sim. Né? Existe uma associação muito forte de genética com o ambiente. Como todo problema, todo problema crônico mais severo. Como todo transtorno de neurodesenvolvimento. Seria muito ambicioso dizer que é puramente genético. Né? Claro, existem síndromes, transtornos, existem questões, e muito ambicioso dizer que talvez seja só ambiental. Claro, hoje, se eu tivesse que respirar aqui e fazer uma lista, vamos tentar fazer uma lista de 5 fatores ambientais que a gente tem literatura. Pode ser? Olha, 5 fatores ambientais que a gente tem literatura. Eu diria o seguinte: tudo que promova uma inflamação muito forte durante o período gestacional poderia ser evitado, vamos dizer assim. Cigarro, bebida... Cigarro... Eu não concebo alguém que ainda fuma durante a gestação. Mas existe, a gente sabe que existe. Existe. Então isso, né, estresse muito severo. Não é estressor do trabalho, é realmente, né, abusos e estresses muito severos teriam que ser considerados. Existe uma literatura com relação a alguns medicamentos, né? Existe uma literatura com relação a alguns medicamentos, mas ela é uma literatura em transformação. Então é melhor talvez a gente não deixar nem tocar nesse assunto, porque a gente não sabe como é que ela vai acontecer nos próximos tempos. Depois existe uma literatura sugerindo que déficit de vitamina D gestacional. Olha. Déficit de vitamina D gestacional. Falta de sol. Começou assim, crianças que nascem no verão têm mais risco de transtorno do neurodesenvolvimento. Olha só. Por quê? Porque foram gestadas no inverno. E aí havia um déficit de vitamina D. Então tem essa questão da vitamina D. Então existem algumas coisas ambientais, né? Existem. Mas sempre que eu vou conversar com a família sobre o assunto, eu digo, olha, agora o que a gente vai fazer é olhar daqui para frente. Não adianta pensar para trás. Não vai pensar para trás. Não vai pensar, o que foi, era o gene, era o meu gene, era o gene dela, era isso, ou foi aquilo outro. Não. O que a gente vai fazer? Vai pensar para frente. Existe uma questão de microbiota, especialmente no TEA. Tem uma questão de microbiota? Tem. Mas eu diria que assim, se eu tivesse que dar um resumo, tudo que porventura possa gerar estresse oxidativo e neuroinflamação, especialmente nessa primeira janela de neurodesenvolvimento, que eu diria que começa especialmente depois do 3º mês gestacional, porque a gente dá muita ênfase para o primeiro trimestre, sim, que é a formação do tubo neural. Mas o 2º e o 3º trimestre também são muito importantes para todas as outras funções. Sim. E os primeiros 5 anos de vida. Tanto para criança com TEA, TDAH, TOD, quanto para criança que a gente hoje chama de neurotípica, vamos dizer assim. Né? São anos importantes. Então, evitar muitas vezes o antibiótico quando não obrigatoriamente precisaria, e evitar tudo que... o alimento é um ponto importante. Esses dias eu estava na praia e para pegar onda e tal. E eu vi uma avó dando um biscoito daqueles recheados de morango para uma criança de uns 8 meses. Nossa, que cedo. E a minha vontade foi lá dizer assim, senhora, deixa eu falar com a senhora um pouco. Mas eu não fui, porque... Por educação. Não vou fazer isso. Mas assim, então, se a gente puder evitar tudo que vai gerar estresse oxidativo e neuroinflamação nessa janela, é o padrão ouro, vamos dizer assim, para minimizar, né, o risco. Tirar um pouquinho das bolinhas vermelhas. Das bolinhas vermelhas, rosa, né? lá do colo. Boa. Entendeu? E assim, Fabrício, e aí eu vou puxar, obviamente, para a minha zona de conforto. Eu percebo muito que cada vez mais a gente tem a criação do chamado filho de apartamento, né, Fabrício? Que é aquele menino que, de repente, os pais trabalham o dia todo, e isso é normal, né? E deixam, né, muitas vezes os filhos sozinhos, e esses filhos ficam cada vez mais presos à condição de não fazer exercício físico, cada vez mais sedentário. Eu tive a oportunidade de ver aí há um tempo atrás e atender clientes e pacientes com perfil de 8, 9, 10 anos com problemas musculoesqueléticos que não são comuns na idade deles, né? Então, e eu pegar esses caras e fazer exames de coordenação simples, e esses caras não ter de onde trazer. Isso me deixou muito alarmado, eu fiquei muito preocupado na realidade. Porque quando a gente pensa em um sujeito com 10 anos de idade, que seja, eu imagino um sujeito super ativo, super alegre, que é capaz, que faz um monte de coisa de flexibilidade, estripulia, que a gente não faz mais, e que a gente fazia há 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando a gente era criança. E aí eu fiquei esperando isso, e hoje a gente tem criança com essa idade que não pula amarelinha. Isso me deixou muito assustado, porque um dos princípios básicos do exercício físico é a memória muscular.
né? É a capacidade que o ser humano tem de guardar a reserva de exercícios que ele tem na terra infância e também na prática de exercícios e de esporte que ele tem conforme ele vai envelhecendo para a vida mais adulta, ao ponto de daqui a pouco ele parar de fazer exercício físico, né? E aí sofrer os efeitos da reversibilidade que são normais e depois, com uma retomada, buscar esses efeitos de novo e conseguir ter um ganho de capacidades mais rápido do que teria se não tivesse feito nada. Me preocupa muito, Fabrício, eu faço essa ilação sempre com meus alunos, me preocupa muito a realidade dessa galera que hoje tem 5, 10 anos de idade e não pratica exercício, 10, 15, 20. Daqui a 20 anos, quando essa galera tiver uma dor lombar, daqui a 30 anos, quando essa galera tiver uma tendinopatia de ombro, uma dor no joelho, que tipo de dor que eles vão ter, obviamente, mas principalmente qual vai ser a capacidade basal que esses caras vão ter para fazer exercício físico. Fabrício, fala um pouco sobre isso, como que de repente tu enxergas essa falta de memória muscular e essa falta de ponto basal e como que de repente pais como eu, como tu, podem agir com as nossas crianças para que isso seja minimizado no futuro, enquanto eu corto a carne ali. Tá, ô Fábio, eu acho que tu colocou mais um ponto numa preocupação grande que eu já tenho há tempo. Boa. Então, assim, eu sou um cara que sou um neurocientista que tenho 3 filhos. Então, eu gosto de neurociência e gosto de criança, gosto de estudar só para coisa, eu vou botar a carne para descansar um pouquinho aqui, tá? Faz parte. Ela fica, claro, um minutinho, pelo menos ela tem que descansar aqui. Olha só. Para equiparar o ponto de mioglobina. Meu Deus do céu, essa eu não sabia. E eu sempre penso assim, que um dos grandes erros que muitas vezes um pai e uma mãe cometem, e aí eu quero dizer uma coisa antes, nenhum pai e mãe comete um erro sabendo que está cometendo um erro. Né? Ninguém faz algo conscientemente e não tem que se sabendo pesar que está por prejudicando pelo seu filho. Não tem que se pesar por isso, porque é muito difícil. Eu sou pai de autista, né? Sou pai de TDAH, eu sei. Muitas vezes eu mesmo Onde é que foi que eu errei? Achei, puta, o que eu fiz errado, o que eu fiz, e eu passei por algumas noites acordado, achando que eu tinha feito alguma coisa errada, e eu digo para vocês, pais, não façam isso. Tá? E por isso que eu sempre que eu vou entrar nessas frases, eu digo, olha, calma. Ninguém em sã consciência faz uma coisa dizendo que sabendo que está fazendo errado para um filho. Não é isso. Né? Mas assim, um equívoco que eu vejo que às vezes as pessoas cometem é achar que parece que a pessoa pensa, não, existe um cérebro aos 5 anos e haverá um outro aos 15 e haverá um outro aos 25. Não. É uma linha de desenvolvimento, assim como tu me alertou agora para a questão da memória muscular. Né? Que é algo que eu, a princípio, né, nunca tinha pensado. Não vinha tanto na minha cabeça. Então, a grande questão que o pai e a mãe têm que entender é que é uma linha. E que eu não vou poder querer ter memória muscular se ela ainda nem foi feita, vamos dizer assim. Né? E eu sempre penso, Fábio, muito no neurodesenvolvimento e na promoção daquilo que a gente chama de saúde mental. Olha só que maravilha isso aqui, Fabrício. Oxa. Vai para aí, vai para aí. Desconcentrei agora. Vai. Volta para cá. Então, a questão toda é que o pai e a mãe tenham consciência que memória muscular, que saúde mental, que foco, atenção, podem ser estimulados desde o mais cedo o possível. Acho que essa é a grande questão. Capacidade cognitiva, por exemplo. Boa. Então, hoje a gente vê, por exemplo, uma geração de crianças que tem dificuldade de cortar com tesoura, Fábio. Sim. Sabe? Você está falando de amarelinha? A gente está falando de coisas mais grosseiras, mas não, a coordenação motora sutil também muito difícil. E para um profissional fisioterapeuta que vai atender essa criança depois, também vai ser cada vez mais complicado, né? Então, eu gosto muito de dizer assim, Fábio, pensando no âmbito da saúde mental, que o pai e a mãe tenham consciência que esse cérebro aos 5 anos será o cérebro da criança daqui a pouco vai ter 10, daqui a pouco 15. E quanto mais cedo ela puder ajudar esse cérebro a se desenvolver, melhor. No âmbito da saúde mental, eu sempre digo assim, dê uma frustração de presente para o seu filho. E o que eu quero dizer com dê uma frustração de presente para o seu filho? Gosto dessa ideia. Sabe, para mim, imagina quanta conexão tem que fazer uma criança quando ela se frustra com alguma coisa. Quando ela recebe um não. Não vai fazer. Por quê? Porque eu não quero. E eu não tenho que te dar explicação. Entende? Eu sou teu pai, me respeita. Eu sou teu pai, cala a boca. Sabe assim, desculpa, mas assim, é por aí a conversa, entendeu?
E isso é terapêutico também. No âmbito do movimento, voltando, né, o que um pai ou uma mãe pode fazer? Sinceramente, a primeira coisa, eles próprios largarem o celular, cara. Eu Boa! vejo que a culpa muito é da nossa geração, Fábio, que está Cada deslumbrada vez com esse brinquedinho, cada vez mais viciada. excessivamente conectado, né? E sob a desculpa de o pai tem que Eu faço a trabalhar, minha meia-culpa. entendeu? E sob a desculpa de o pai tem que trabalhar, acaba achando o caminho mais cômodo, que é dando um celular pro filho também, cara. Meus filhos não têm celular, cara. Que Eu coisa tenho, boa. ó, a de 23 tem, obviamente, né, cara? Até A de porque... 23 eu já não mando mais em nada, né? Opa, quase deu um desastre aqui. Gigi passou correndo. A de 23 eu só oriento. Mas o de 13 não tem e o de 9 não tem, cara. E não tem, entendeu? Hã? E não tem que ter. E não tem que ter. Por quê? Porque eles saem de casa e vão pra escola. Então na escola precisa ter celular. E da escola vem pra casa, então não precisa ter celular. Então essa é a conversa. Sabe, eu acho que... E aí, voltando, né? O que os pais podem fazer? Acho que a primeira coisa é entender quão culpados eles são ou não nesse quesito. E reconhecendo isso, cara, é estimular o movimento. Só que muitas vezes o próprio pai e a própria mãe não estão se movimentando, Fábio. Né? Existe uma geração sedentária. Eu acho que eu sou um cara que gosta do movimento, minha esposa gosta do movimento, então é muito fácil pra gente colocar os nossos filhos em movimento. Né? É um belo exemplo, né? Eu falo sempre, cada vez que eu vou pra academia, que eu vou jogar, eu falo que eu, de alguma forma estou dando exemplo, tá bom? Claro, tá bom, muito bom. Cada vez que eu boto, eu disse assim, eu estou dando exemplo para eles, assim, além da melhora pro meu físico, porque eu sempre falo que depois de uma certa idade, porra, de novo a gente denotando na cidade, né? Depois o outro parte da produção pode vir comer aqui também, carninha. Ou produção 2. Então assim, depois da parte do, eu sempre falo que depois, considerando toda a situação que nós temos aqui de, ó, pega aqui, ó, come aí. Vai ver que a produção recebe. Isso, claro. Olha só, então eu falo sempre que todo o processo, né, a gente quando tá dei uma viajada agora. Deu uma viajada. O que eu tava falando? A gente tava falando de Bom, excelente. Boa. Quando a gente fala de todo o processo que envolve o envelhecimento, a gente sabe que o exercício físico ele é um protetor para a vida, né? Uhum. Então, quando a gente fala tem estudos, longitudinais gigantescos, mostrando que o simples fato de você fazer 15 minutos diários de qualquer exercício físico que te exija esforço médio ou intenso, te faz prevenir em até quase mais do que 1 vez em 5 o risco de morrer. Uhum. Por qualquer motivo. Uhum. Pode ser atropelado lá na rua. Uhum. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que tu fazer exercício físico é capaz de te prevenir de fazer exercício, de morrer. E isso não tem nada a ver com tipo, não, vai me reduzir. Cara, é a história de tu andar com teus filhos na calçada. Eu sempre falo isso. Tu tá andando com teus guris na calçada. Tu vai andar por dentro da rua ou por fora da rua? Tu vai andar no lado da parede ou no lado da via? Eu ando pelo lado da via. Né? Então assim, tu estás andando pelo lado da via por quê? Porque tu estás de alguma maneira prevenindo, reduzindo o risco relativo de alguém atropelar teus filhos. Isso garante que eles não vão ser atropelados? Não, pode vir um maluco lá, tropeçar e matar vocês 3. Isso acontece, vamos bater na madeira aqui. Mas isso acontece. Né? Só que eu reduzo o risco. O exercício físico é a mesma coisa. O exercício físico é uma forma geral de você reduzir o risco de morrer por qualquer motivo. Seja doença cardiorrespiratória, seja doença neurológica, seja doença musculoesquelética, seja, sei lá, por qualquer motivo. Por queda de escada, porque tu tem força para buscar. Então, é o motivo. E, além de tudo isso, a prática de exercícios regulares é um belo exemplo para as crianças. E é isso que tu tá falando, que eu concordo 100%, cara. E aí qual é a conversa? Por exemplo, eu boto meu filho para pedalar. Ótimo. E uma vez a gente tava pedalando, a gente tava lá em Itapema, né? Isso, uns 20 quilômetros da nossa casa. E o Pedrinho caiu. Ele caiu, a gente tava descendo lá, ele caiu. Caiu, chorou, ralou o joelho e tal. Aí uma hora eu peguei ele pelo braço e falei, Pedrão, vem cá que o pai quer falar contigo. Aí eu falei, Pedro, assim, cara, tu tá bem, tu não quebrou nada, tu só tá ralado. Então tu pode chorar o tempo que tu quiser, mas eu quero te contar uma coisa. Tu vai voltar pedalando, cara. Não existe a possibilidade de tu não voltar pedalando. Tu vai pedalar. Eu não vou chamar tua mãe, não vou nada disso. E tu vai pedalar até em casa.
E ele parou de chorar, demorou o tempo dele, levantou, subiu na bicicleta e foi. Uhum. O que eu tava ensinando pra ele, Fábio? Resiliência, cara. Entendeu? Capacidade de superar Capacidade de problemas. superação. Então, acho que o exercício físico, a gente pode, no contexto da fisioterapia, da memória muscular e tudo mais, ele é excelente, mas estimular uma criança a fazer esporte, especialmente, é fundamental para a resiliência, é fundamental para a saúde mental. Porque hoje a gente tem, por exemplo, um problema da depressão e do suicídio na adolescência, sabe? Mas muitas vezes é um ser humano que não foi habituado a tomar não. Sabe, esses dias eu tava num restaurante e eu vi uma criança dando um ataque, um popular chilique que a gente Quantos fala. anos? Ah, cara, não tinha 5 anos, porque tiraram o celular da mão da criança. Aham. E o neurocientista dentro de mim olhava para aquela cena e dizia, cara, isso é um absurdo. Entendeu? Isso é um absurdo. Ou seja, a criança está literalmente tendo uma crise de abstinência porque não está recebendo o celular. Então, Sim, e é igual uma droga como qualquer outra. eu tô numa campanha agora, Fábio, que é assim, ó. Não troque a chupeta do seu filho pelo celular. Entendeu? Eu quero que as crianças chupem chupeta. Olha que beleza. Eu vou dizer chupe chupeta. Por quê? Eu posso dar 2 argumentos. Ah, Primeiro, ó, cenas da vida. Eu tava numa festa de família, minha esposa tem, o pai dela tem sei lá quantos irmãos. Eles se reúnem daquela festa incrível, gigante. aham. Havia um bebê de 1 ano no colo de uma mãe. E uma mesa cheia de adultos. Tudo bem? E uma mesa cheia de adultos. E aquele bebê estava mexendo no celular. Sei lá. Se ele estivesse chupando uma chupeta, ele estava olhando para a conversa e aprendendo o que é uma expressão facial, aprendendo a reconhecer um sentimento. E aí vem uma característica do TEA, Uhum. entende? Fabio, um monte de pessoa tem TEA, amigo, mas um monte de pessoa não tem, Sim. entendeu? E tem questão de neurodesenvolvimento que não foi bem feita por causa de tela, por Sim. causa de deficiência nutricional, entende a conversa? Então, eu vejo muitas vezes os dois extremos. Sim. Claro, quando você joga luz em algo, esse algo começa a aparecer. Sim. Por exemplo, quando tu quer comprar um carro novo e tu nunca viu esse carro, Começa a aparecer na rua o tempo todo. não é verdade? Ah, tu quer comprar, sei lá, o carro que tu quer. Daqui a pouco, porra, como tem esse carro que eu nem sabia? É porque tu focou. Então, a partir do momento que a gente foca, aparece. E essa é uma questão. E aí eu olhei para ele e falei, cara, essa criança está perdendo uma grande habilidade agora, que é ficar olhando uma conversa Sim. e aprendendo ironia, aprendendo desprezo, aprendendo risada. Ela não desenvolve um repertório comportamental porque ela está aqui. Tudo bem? Foi a primeira, aquele momento veio na minha cabeça. Não troque mais a chupeta pelo celular. Boa. Tá? E aí o segundo momento foi numa outra situação do meu dia a dia, um sobrinho, que tava aquela birrinha do sono. Tudo bem, birrinha do sono que criança faz. Se ele tivesse uma chupeta, dava a chupeta para a criança, ela ia se acalmar. E quanta conexão, quanta rede neural tem que ser ativada para ele esse conseguir ser humano irritado se acalmar e dormir. Qual é o problema do adulto? Ansiedade, não dorme, amigão. Uhum. Mas quando é que tu vai aprender a controlar a tua cabeça? Na infância? Entende? Uhum. E aí o que fizeram? Deram um celular para a criança. A Ela criança se acalmou. acalmou, mas não dormiu. E a partir do momento que ela não dormiu, só aumentou a irritabilidade depois. Sim. E aí ele é irritado, é um dos sintomas do TDAH, Sim. um dos sintomas do TEA. Entende onde eu Do quero TOD. dizer? Do TOD. Por isso que eu digo, cara, a gente tem que fazer uma campanha pela volta da chupeta. Entendeu? Sabe? Vamos mudar bico para essas crianças, não é para dar celular. Então, assim, eu sou terminantemente contra dar celular antes dos 2 anos, eu acho um absurdo. Absurdo. Entende? Absurdo. E assim, antes dos 5 eu já não gosto. Uhum. Me sinto desconfortável, entendeu? Uhum. Então essa é a questão. Por quê? Porque o negócio vicia e a gente sabe que vicia porque eu sou, tu é, Pô, e várias seus pessoas vizinhos, a gente que é Entendeu? adulto vicia, pensa entendeu? Mais uma criança. uma criança. Então, e aí eu volto para o que eu falei ainda há pouco. O grande erro é entender, mas hoje ele é só um menino de 1 ano. Não, este mesmo menino de 1 ano será a mesma pessoa daqui a 3, 4, 5 e 6. E quanto mais cedo eu tiver a oportunidade de definir isso, melhor. Mas ele não quer, mas peraí. Não é. Ó, essa área aqui, ó, é o córtex pré-frontal, é a área do juízo, da tomada de decisão, do raciocínio flexível. Mas ele só acaba de amadurecer no final da adolescência. Então, quem é o córtex pré-frontal do meu filho? Sou eu, cara. O pai e a mãe são o córtex pré-frontal do filho. É eles que vão Entendeu? dar a noção de. Só que a partir do momento que eu tenho uma geração de pai e mãe que não quer ser o córtex pré-frontal do filho, cara, a gente tem um monte de questão, que é a memória muscular, que é tudo, que toda essa conversa, entendeu? Uhum. Então, a pergunta que tu me levantou foi, poxa, como um pai e a mãe
podem ajudar na memória muscular do filho. Sim. E eu diria que a primeira coisa é esse pai e essa mãe terem essa consciência de que se eles não se levantarem e tomarem uma posição mais ativa nessa criação, para botar essa criança para fazer as coisas, talvez ela não vai ser formada. Porque o dia que tu largar o teu celular e disser pro teu filho, vamos brincar, ele disser, agora não, tem alguma coisa errada. Entende? Tem uma coisa errada. E muitas vezes está acontecendo, porque talvez é uma geração de pais e mães que perderam a capacidade de saber brincar. Tem muito adulto que não sabe mais brincar, cara. Sabe? Então, é muito amplo e muito complexo. E eu viajo. Esse é um assunto que eu gosto muito. Não, mas é sensacional, cara. Tu ouvir um cara com a tua capacidade falando sobre assunto pra gente que é pai, então, uma aula, né, e assim, cara? aí, quer literatura, cara, tem o JAMA, né? Que é o Jornal da Associação Médica Americana. E tem o JAMA de pediatria, sabe? E, pô, tem um trabalho do JAMA de pediatria agora, que tempo de tela nos primeiros anos implica no número de palavras faladas aos 5 anos. Sim. Então, quanto mais tempo a criança ficava vendo telas até os 2 anos, menos palavras ela falava aos 5 anos. E aí me diz o seguinte, é TEA ou é tempo de tela? Entende? Ah, meu filho não está falando direito. Peraí, pode ser tempo de tela. Então, a questão toda é, mais uma vez, não discuto o diagnóstico bem feito, cara. Sim. Não discuto o diagnóstico bem feito, mas quando a gente começa a aumentar... É a questão dos fatores intervenientes, né? É olhar, entendeu? Nem sempre é TEA, nem sempre é TDAH. Tem um outro trabalho que mostrou suplementação com ferro para corrigir a anemia, melhorando a capacidade cognitiva de criança. Então, é TDAH ou é uma criança que é mal nutrida? Que não sabe o gosto de uma salada. Que não sabe salada, não gosta de salada, não come feijão, não come beterraba. Entendeu? Ah, mas não come porque ele não come. Mas peraí, quem é o córtex pré-frontal do teu filho? Entende a conversa? É tu que tem que ver, pô. Quem é o córtex pré-frontal? E pra nós, e na nossa geração, a nossa geração, Fabrício, ela foi assim, tem que comer porque tem que comer, acabou, vai comer e deu. E a geração, não pode, hoje não pode oprimir, então... Pode. Cara, não é, Fábio... Não é ser tirano. A minha mãe nunca fez nada disso. Eu nunca dei uma palmada no filho meu, cara. Sim. Não precisei disso. Se um dia precisar, talvez eu possa acontecer. Mas a ideia o que é ir mostrando para eles as coisas, sabe? Então, para mim, essa questão de neurodesenvolvimento e telas, ela é importante, mas eu não quero que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, para quem nos ouve, se exima da nossa responsabilidade. Boa. Sabe? A gente tem responsabilidade disso. A culpa não é da criança. Peraí, esses dias um amigo quis me criticar porque eu tinha dado uma bicicleta de R$2.500 pro meu filho. Joãozinho, cara, ganhou uma Sense de marcha com amortecedor na frente, freadismo. Cara, eu pedalo, então foi um prazer dar uma baita de uma bicicleta pro meu filho. Entendeu? Tipo, tu é louco? Teu filho tem 5 anos, deu uma bicicleta de R$2.500 pra ele. Eu falei, brother, tu deu um iPhone pro teu, cara. Não enche meu saco, entendeu? É valores, entendeu? Eu tava feliz da vida. Dane-se, meu filho pedalou 2 anos. Depois eu vendi a bicicleta com outro amigo meu. Entendeu? E tá tudo bem. Então, aí teu filho tem um iPhone. Ele comprou com o dinheiro dele? Ele já trabalha, esse moleque? Só que não. Quem é o córtex pré-frontal do teu filho, eu digo de novo? Entende? Foi o pai e foi a mãe que compraram. Então a criança é viciada no negócio que o pai e a mãe deram. E por que deram? Pô, deram porque eu preciso que o garoto se acalme. Ou porque os amiguinhos têm. Porque os amiguinhos têm. Mas pera, cara, mas eles vão usar esse iPhone pra falar coisa boa ou pra falar coisas nesse grupo do WhatsApp que é melhor nem saber que eles estão falando? Ou é melhor saber que estão? Porque quando eu comecei a entender o que rola nesse grupo de WhatsApp... Meu Deus, é desesperador. Puta merda. É melhor que não estejam. Entendeu? É melhor que não estejam. O outro argumento falho que eu vejo. Porque se ele não tiver, ele não vai estar bem inteirado com tecnologia. Aí eu falei, meu irmão, quando eu comecei a usar computador, tu não tem noção do que era instalar uma impressora? Tu lembra? Kit multimídia, fax modem de 14.400. Instalar um computador, vinha um cara, um técnico instalar para ti. O negócio era outro nível. Hoje um velhinho de 80 anos, dá um smartphone para ele sair usando, pô. É a história do plug and play, né? Plug and play. O negócio é... Tinha que pegar o CD, conectar o CD, instalar. Que aí mais embaixo, quanto mais tempo ele passar na frente do smartphone, menos tempo ele tem para aprender a tocar um instrumento. Boa. Ou para praticar um esporte. Para praticar um esporte. Já que nós estamos falando de movimento. Exatamente. Acho que assim, a conversa toda é que bom que as pessoas agora estão tocando nesse assunto, que isso está ficando, né, ganhando foco.
Porque é realmente preocupante. O que eu vejo que vai acontecer, e eu vou trabalhar para isso, é que a gente vai começar a fazer a mesma coisa que fez com o alimento. Ou seja, viemos de uma geração que se alimentava super bem quando criança, e aí a culpa é da nossa geração. Aí começamos a ganhar dinheiro e nos libertamos. O meu primeiro salário, uma vez eu trabalhei de office boy, moleque, trabalhei de office boy num despachante lá na universidade. Meu primeiro salário, eu devia ter 14 anos, eu comprei tudo em chocolate. Tudo. Porra, mas Porque o dinheiro era meu. O dinheiro era meu, eu não podia comer, era do meu pai, entendeu? Era quando o dinheiro era do meu pai, eu não fui. Eu comprei tudo. Então, assim, a gente comia saudável, a gente desbundou e hoje a gente tem educação nutricional. Aham. Sabe, teus filhos devem ter aula com a Nutri. Né? Meus Sim. filhos têm aula com a Nutri. Cara, quer ver minha vitória? Um dia o João olhou para um Guaraná e chamou de Coca. No dia que o meu filho olhou para um Guaraná e chamou de Coca, Beleza. venci. Ganhei. Ele não sabe o que é Guaraná e Coca. Meus filhos não tomam Entendeu? refrigerante. Ele não sabe. Pô, ele olhou para uma garrafa de Guaraná Meus e falou, filhos não pai, isso aqui tomam. que é Coca? Pô, ele não sabe a diferença entre Guaraná e Coca. Eu Ô, falei, Fabrício, "Sim." e eu me lembro que Entendeu? assim, a Laís, a minha mais velha, eu cheguei a um tempo e falei eu disse pra Roberta assim, pô, amor, eu acho que seria interessante a gente que ela gostasse de algum refrigerante. Porque ele vai para essas festas infantil e aí chega lá só tem Ele não vai tem ver. suco, não tem nada. Pô, talvez fosse interessante ela gostar e ela poder usar algum tipo, comer algum tipo de, tomar algum tipo de refrigerante e tal. Cara, nós tentamos dar Guaraná para ela. Ela não gostou, ela disse, eu não gosto do gás. Aí nós olhamos pra cara do outro Chega, não e precisa. dissemos assim, ó, cara, que idiotice. A gente tá tentando fazer. Né? Hã? É, Que idiotice, cara. Que bom que ela não gosta. E aí com o Vitor ela nunca repetiu. É. E nenhum dos dois toma refrigerante assim, eles olham e olham, Coca. Eu digo, pô, graças a Deus. E a gente, a nossa geração, Era um sonho tomar no cara, Coca. final de semana, pô, final de É. semana vai ter Refrigerante. Coca. Tipo, a gente, e talvez isso seja também uma coisa, né? A nossa geração, a gente não tinha acesso É. a refrigerante durante a semana. Era água ou suco, É. que suco, né? Uf. E tal. E aí, final de semana, se a gente se comportasse bem, tudo der certo no negócio do pai e da mãe, a gente saía para jantar, e aí saía para jantar e tomava Coca. E tipo, aquilo ali era uau, eu tô tomando. Cara, era uma conquista. Hoje está disponível e a gurizada não gosta. E acho que E que bom que não gosta, né? Porque, pô, tem uma coisa que dá o problema. grande questão que vai ser com a tecnologia, entendeu? Aham. E talvez assim, que a gente volte pro movimento, que a gente volte pro brincar, sabe? Que a gente volte, é a criança de apartamento, é a criança de apartamento. Talvez a gente tenha o privilégio de morar num lugar legal, né? De morar num lugar que dá para as crianças brincarem na rua e tal. Mas em São Paulo talvez não seja a mesma coisa. Em outra cidade maior não é a mesma coisa. Mas se esse pai e essa mãe puderem, cara, brincar com a criança, e eu acho que a brincadeira mesmo é a grande professor do movimento, né, cara? A gente aprende brincando. E talvez, quem sabe, Fabrício, seja o refrigerante da próxima geração. Exatamente, o voltar. Porque assim, quando eu fui a Dubai, há 3 anos atrás, eu comprei o livro do Sheikh Mohammed Al Nahyan, lá, que é o Al Maktoum, lá, que é o cara que é o Sheikh de Dubai. E ao ler o livro dele, ele fala assim, que eu passei a minha infância andando de camelo. Meus filhos passaram a infância andando de Mercedes-Benz. Meus bisnetos passarão a infância andando de camelo. Uhum. Então ele fala muito da questão do ciclo, que nem Uhum. tudo é bonança e nem tudo é sofrimento. E talvez esse caminho seja justamente a geração que está aí, que é a geração dos nossos filhos, dos teus filhos, dos meus filhos, girando essa chave e passando a talvez dar um pouco mais de importância a essa relação interpessoal entre pai e filho. Pode ser. Né? Que por mais que a gente tente e tal, cara, é difícil, mas talvez... Mas aí eu vou dizer uma coisa, meu camarada. Eu não vou jogar a responsabilidade para eles ainda. Não, de forma alguma. Assim, ó, porque a gente foi criado, Fábio, ouvindo essa frase, cara, que era a criança é o futuro do Brasil. É verdade, A gente é dessa geração, cara. Entendeu? O Brasil é o país do futuro. É o país do futuro. Então, eu acho que a gente precisa pegar essa gurizada de agora. Sabe, até pela geração de fisioterapeuta que está sendo formada agora, de profissional da saúde, para que eles possam pegar
um grupo de pacientes daqui a 20 anos que saiba se mexer um pouquinho melhor, entendeu? Boa. Então, como é que tu vai ensinar exercício para uma criança que nunca fez? Então essa é a preocupação Entendeu? que eu falei Como pra é ti. que tu vai me fazer Que deu origem à nossa peso? pergunta. Como é que tu vai me fazer puxar peso se eu nunca puxei? Né? E eu lembro da minha fisioterapia do joelho, pô, tem que fazer uns movimentos lá. E tu? Eu fazia, porque eu sabia fazer, mas assim, se o cara nunca fez isso na vida, vai ser mais difícil, Sim. né? E aí imagina o fisioterapeuta que também não sabe fazer, porque ele não teve essa infância. E aí vira um ciclo, Então pensa no entendeu? fisioterapeuta daqui a 20 anos, com toda a evolução de todas as tecnologias que existem hoje, tendo que correr atrás de informações, de exercício, talvez a maneira como ele vê a fisioterapia hoje, que a gente vê a fisioterapia hoje, seja totalmente obsoleta, porque ele talvez não enxergue alguns pontos importantíssimos que nós, fisioterapeutas atuais, enxergamos, e ele passa a dar importância a outras coisas que, teoricamente, é muito louco. Se a gente começar devagar em cima disso... Já que estamos, depois, se vocês quiserem, vocês cortam, mas eu tô muito tempo no mercado já, né? Nesse mercado informal e tal, fora da CLT, então a gente treina a cabeça e o olhar a buscar a oportunidade de ganhar dinheiro, né, Fábio? Uhum. E eu acabei de inventar a fisioterapia da brincadeira aqui na minha cabeça. Boa, vamos fazer cara, negócio. eu seria o fisioterapeuta da brincadeira. Eu ensino pais a brincarem com seus filhos para que eles tenham o melhor neurodesenvolvimento psicomotor. Ó, já vendeu esse curso já. Vamos organizar isso aí. Não, eu não vendo porque eu não sou fisioterapeuta, mas, cara, em resumo, Fábio, depois a gente fecha isso, mas assim, a ideia é, com certeza a infância é um momento incrível e uma grande janela de oportunidade para o neurodesenvolvimento como um todo, seja ele para a promoção da saúde mental, seja ele para a promoção da memória muscular. É realmente o tempo em que a gente tem disponível para fazer um adulto saudável, né? Um jovem saudável, um idoso saudável, que é o que a gente quer e que é o grande presente que a gente pode deixar para os filhos, no fim das contas. Boa. Fabrício, excelente. E aí eu vou aproveitar que depois a gente vai mudar de assunto. Tá bom. Eu vou trocar hoje, e assim, hoje vai ser bem legal, porque a gente vai pegar, em algum momento, a gente como filhos, e em algum momento a gente como pais. Tá. Né? Então a ideia é que a gente, hoje, até agora a gente se enxergou como pai. E eu sei que tu é um cara que manja muito de cérebro de longevidade, depressão e uma série de outras coisas que são importantes para nós. Tá? Então eu vou aproveitar que eu vou mexer no churrasco, tá? E aqui a gente vai usar o steak do Netão, que é uma carne sensacional, tá? É uma carne que é do acém, por incrível que pareça, que é o pescoço do boi, né? Muita gente, as pessoas olham, é o pescoço, tem um monte de preconceito, mas é uma carne linda, olha só. Uma carne com um baita do marmoreio, uma carne bonita pra caramba, bem, né, bem gostosa, bem macia, uma carne com bastante mioglobina, então uma carne que por mais que ela às vezes pareça que ela tá mal passada, ela não tá, porque é uma carne que ela traz bastante, realmente, ela tem muita, é uma área de concentração, porque fica muito no pescoço, então é uma área de concentração de muita mioglobina. Para ter uma ideia, ela fica embaixo do Denver, né, que é uma carne mais famosa, né, que é uma carne muito comum do miolo do acém. Né? Então a gente vai cortar um pedaço dela aqui, eu vou tocar na brasa, ela já vem pronta assim, ó. Então olha só, é uma carne que ela tem você praticamente não precisa limpar ela, ó. Ela se separa no meio, ela é quase uma borboleta assim, ó. Ó, é uma carne que as fibras dela se separam muito fácil. Então é uma carne que a gente vai ter que realmente ter algum cuidado até para manusear ela ali dentro do fogo, né, para ela não se desmanchar, tá? Então vamos colocar ela no fogo aqui. Ó, acho que ela vai estar boa. Tá? Vamos botar fogo forte, tá, pessoal? Porque a gente quer essa reação de Maillard em cima da gordurinha aqui para ela ficar bem tostadinha em cima, tá? E ainda com ponto de suculência ali. Ó, botamos aqui, tá? Eu como vocês sabem, eu gosto de botar um pouco do nosso sal cantagalo aqui, um pouquinho em cima já no processo de montagem, e depois eu boto mais um pouquinho na hora de servir, tá? Fabrício, depressão, cara. Antes eu vou pegar uma cerveja para nós. Vou pegar uma cervejinha. Vou te fazer provar uma cerveja diferente, cara. É uma cerveja. Tu gosta de pimenta? Depende. Jalapeño? Sim. Tá, então eu vou te provar uma cerveja com jalapeño. Vamos ver se tu vai curtir. Tá, uma cerveja 048, é uma cerveja Pilsen com malt pale. Tá? E que tem um jalapeñozinho em cima,
tá? Eu poderia puxar uma light, mas eu acho que não vai fazer muito sentido. A gente vai para Aruba, que tem um cara que gosta de praia, né? O Fabrício, para quem sabe, para quem não sabe, o Fabrício é bodyboarder, né? Um cara que gosta bastante de surfar. Então nós vamos buscar Aruba. Quem sabe Aruba é um lugar bom para te viajar, entendeu? Não, Pegar é só mergulho, eu acho, nem tem onda. Não, mas deve ter onda lá, em algum momento deve ter. Tá, mas se não, mergulho é bom. Eu mergulhei, para quem não sabe, mergulhei por muitos anos, né? Fiz mergulho, tem curso da PAD, de avançado e tudo. Legal. Só que estou realmente muito enferrujado, tem que arrumar um parceiro para mergulhar se um dia tu quiser fazer isso, tá? Mas Aruba é um lugar muito legal para isso. Tá, ó, veja, cervejinha aqui mais avermelhadinha, né? Mais escurinha. Tá, mas que tem um padrão 048 de qualidade, então uma cerveja sensacional. Ô Fabrício, cara, depressão, velho. Eu tenho cada vez mais recebido pacientes dentro da minha clínica, cada vez mais pacientes de saúde, cada vez mais pacientes com perfil de cheirinho de pimenta. Tem um fazer. E ela tem eu tenho cada vez mais recebido pacientes com dores lombares, dores na coluna e tal, e que tem uma associação direta com depressão. Sim. E muitas vezes a gente, antes da gente começar a conversar aqui, e isso poderia ter sido filmado tranquilamente, né? A gente estava conversando sobre a dificuldade que às vezes os profissionais têm de interagir, né? De fazer uma interação e de entender que muitas vezes o seu braço não é suficiente para abraçar o mundo inteiro. E eu vejo cada vez mais a depressão aparecendo como uma fonte ou associada ou causal de síndromes musculoesqueléticas. Claro. E aí eu queria que tu, dentro de 3 minutos, da mesma maneira que eu fiz com o Léo, dentro de 3 minutos, tu me explicasse a diferença de um cérebro normal, neurotípico, já que nós falamos de neurotipicidade, neurotípico com um cérebro depressivo. Enquanto eu olho o ponto da carne. Perfeito, vou até contar o tempo aqui. Eu diria o seguinte, Fábio, em 1964 foi proposta a teoria das monoaminas para a depressão. Tá. O que ela dizia? Ela dizia que a depressão seria causada pela falta de serotonina e ou noradrenalina no cérebro dos pacientes. Isso era 1964. Para os anos 60, foi uma teoria muito boa. Qual é o problema da teoria das monoaminas para a depressão? É que a indústria farmacêutica acabou se baseando nela para o desenvolvimento de psicofármacos. Tá. Então, se a gente pegar o mecanismo de ação dos principais antidepressivos no mercado, a gente vai perceber que eles tentam, no fim das contas, compensar essa falta de serotonina e ou noradrenalina. Tá. Essa é a conversa. Tá. Se você me pergunta, Fabrício, mas falta serotonina e noradrenalina no cérebro com depressão? Falta. Sim. Mas a grande pergunta é, por que falta? Né? Por que falta? Então, se a gente for comparar um cérebro sem depressão contra um cérebro com depressão, o primeiro achado seria esse, ou seja, num cérebro com depressão, algumas áreas de sistema límbico, algumas áreas de córtex pré-frontal, por exemplo, tem menos serotonina e noradrenalina. Essa é a conversa. Mas quais são os outros pontos muito importantes que têm que ser considerados? Um ponto muito importante a ser considerado, Fábio, chama-se neuroinflamação. Então, eu acredito que o paciente está acostumado com a inflamação que ele vê, né? Que é a inflamação de um tornozelo torcido, de uma pancada e assim por diante. Mas existe algo que a gente chama de inflamação subclínica crônica, que é a inflamação silenciosa, vamos dizer assim. Sim. Que às vezes ela se apresenta no intestino que não trabalha direito, ela se apresenta na resistência à insulina, ela se apresenta em uma série de aspectos. E um cérebro que recebe 20% do débito cardíaco, ou seja, um cérebro que recebe 20% do sangue que sai... É muito louco isso, né? Ele também sofre com os impactos da inflamação subclínica crônica. Então, a neuroinflamação, eu diria que ela é a grande responsável pelo déficit de serotonina, pelo déficit de noradrenalina. Por quê? Porque serotonina ela é sintetizada a partir de um neurotransmissor que é o triptofano. Sim. E, consequentemente, quando eu tenho um cérebro inflamado, o triptofano desvia de rota, vamos dizer assim. O triptofano pode entrar na via de síntese de serotonina ou entrar numa outra via, que é a via das quinureninas, que lá no final das contas vai formar NAD. Mas num cérebro inflamado, então, quando tem um processo inflamatório, a inflamação aumenta a atividade de uma enzima que desvia o triptofano de rota. Então, a segunda diferença seria, nesse cérebro com depressão, a gente tem o componente neuroinflamação.
Tem um outro componente muito importante também que chama-se hiperatividade do eixo HPA, que é aquele eixo biológico de resposta Sim. ao estresse. Então, essa hiperatividade do eixo HPA, ela conta também. Mas eu gosto sempre de deixar uma coisa clara para as pessoas. A gente fala que hiperatividade do eixo HPA, né? Que é o eixo biológico de resposta ao estresse. Mas estresse, às vezes, num paciente, pode ser esse trauma que ela sofreu que está levando ela lá para a clínica. Quantas pessoas tu atendem que estão com uma lesão que não melhora já há 6 meses? E quão estressada ela está? Sabe? Poxa vida, nas vezes que eu fiquei dentro de uma clínica de fisioterapia, eu estava lá recuperando uma clavícula, recuperando um joelho, mas tinha um fulano lá que estava 2 anos na recuperação. E esse estresse está perpetuando a neuroinflamação e está ajudando a fazer a depressão. Sim. E por fim, quando essa depressão não é tratada, ela leva a uma diminuição do número de sinapses, que é o que a gente chama de disfunção sináptica. Sim. Então, te deixando muito claro qual é a diferença de um cérebro, entre muitas aspas, normal, de um cérebro com depressão. Um cérebro com depressão tem pelo menos 4 pontos a serem considerados, que são a falta de serotonina e noradrenalina, a neuroinflamação, a hiperatividade do eixo HPA e também, com toda certeza, aquilo que a gente chama de disfunção sináptica. Tá, beleza. E como é que tu achas, e aí eu vou, obviamente, depois dar minha pincelada, que o exercício físico pode ser um grande modulador, e como que tu acha que aí o Fabrício, para quem não conhece o Fabrício ele trabalha diretamente hoje com nutracêutico, né? Sim. Que são suplementos nutricionais que têm papel farmacocinético importante para manutenção de condições, ou para, né, enfim, para poder modular determinadas condições, né, de doença, bioquímicas, enfim. Como que tu enxergas os nutracêuticos e o exercício físico como adjuvantes no processo? Porque hoje tu falaste da questão da medicação para pacientes com TDAH, pacientes com TOD, pacientes com TEA. Como é que tu enxerga hoje o exercício físico e os nutracêuticos na questão especificamente da depressão? Perfeito, cara. Eu vejo assim, ó, primeiro... Que é o mal do século, né? Primeiro, vamos do básico, né? Exercício físico liberando endorfinas, né? E as endorfinas e todo o papel dela, tanto do alívio da dor, quanto da percepção de prazer. Essa é a primeira coisa. Sim. Segundo, exercício físico liberando a própria dopamina, noradrenalina, que são neurotransmissores que têm um bom papel sobre comportamento. Sim. Mas para mim, são 2 pontos, Fábio. Primeiro, a gente tem que começar a criar uma geração de pessoas que olha para o músculo esquelético sem preconceito. Por quê? Porque o músculo esquelético é um poderosíssimo órgão endócrino, liberador do que a gente chama de miocina. Sim. Uma delas, por exemplo, a irisina, que quando chega no sistema nervoso central, promove a síntese de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que vai fazer sinaptogênese. Então, quando eu tive que elencar as diferenças de um cérebro, entre aspas, normal, para um cérebro com depressão, um dos pontos era diminuição do número de sinapses. Então, o BDNF ajuda a compensar essa perda sináptica. Porque quando a gente fala de fator neurotrófico, a gente talvez lembre só de neurogênese. Tá. Não é neurogênese, é neurogênese e sinaptogênese. Então, exercício físico, eu diria, cara, para mim, quando eu estou fazendo atividade física, chega aquela hora do desconforto, eu digo para mim mesmo, cala a boca que agora é a hora do BDNF. Exatamente. Cala a boca que agora é a hora. Entendeu? Vai que agora cabeça é a hora do BDNF. A toda hora, ela não para. Era no churrasco da família da mulher e na hora da entendeu? Então, assim, a conversa, essa é uma. Depois outra, quer ver? E a suplementação? Lembra que eu dizia, olha, peraí, se eu olho para as causas da depressão, eu tenho a falta de neurotransmissores. Então eu posso pensar no antidepressivo? Cara, se for o caso, sim. Entendeu? Mas o antidepressivo inibe a recaptação de serotonina. Okay. Mas de onde é que vem a serotonina? Do triptofano. De onde é que vem o triptofano? Da alimentação. Mas como que o triptofano vira o 5-HTP, que é o próximo? Né? Ele vira o 5-HTP por ação de uma enzima, que é a triptofano hidroxilase. Quem é um cofator para funcionamento da triptofano hidroxilase? É a tetrahidrobiopterina, que vem de onde? Lá do ciclo do folato. Então tem que pensar todo o complexo B para garantir o ciclo do folato funcionando. Sim. Entendeu? Aí eu tenho o 5-HTP. Quem é que vai fazer o 5-HTP virar serotonina? Uma enzima, que é a descarboxilase dos aminoácidos aromáticos. Quem é cofator? Vitamina B6. De onde é que vem a vitamina B6? Da alimentação, da suplementação. Então tá entendendo que dá para suplementar até o cara que toma exercício, que toma antidepressivo? Entendeu essa conversa? Sim, na realidade vai ser um adjuvante. Vai ser um adjuvante do processo. Cara, o suplemento é o melhor amigo do psiquiatra. É o melhor amigo da terapia. Ele é o vento a favor, é o que eu digo. O suplemento é o vento a favor. Então, e depois outro, neuroinflamação.
é um outro ponto importante. Então, o que a gente vai pensar para neuroinflamação? Poxa, que tal um EPA? Quando a gente fala de ômega 3, ela é uma palavra perigosa, Uhum. porque o ômega 3 é uma família de ácidos graxos. E Temos- muitas vezes se banaliza isso, né, Fabrício? ômega 3. Tem que tomar suplementação de Ai. ômega 3. Mas o que é ômega 3? O que você quer agora? Então, para o cérebro é assim, Fábio, rapidamente. Para o cérebro se eu tenho neuroinflamação, é mais EPA. Se eu já combati a neuroinflamação, é mais DHA. Essa é a conversa. E depois a hiperatividade deixa HPA e o distúrbio de neuroplasticidade. Esses são os pontos, amigo. Então acaba que uma coisa leva a outra, né? O exercício físico, todos os dois. Tudo tem relação. Os suplementos e os exercícios, eles acabam atuando de forma conjunta nesse processo, né? Então um acaba ajudando o outro, né? É o que eu te dizia ainda há pouco, assim, ó. Ciências diferentes, quando dois cientistas diferentes sentam para conversar e eles são humildes, a ponto de se entenderem, eles vão ver que as ciências se complementam. Então eu diria que assim, que a minha ciência complementa a tua, que a tua complementa a minha, e que o sujeito que está lá na tua clínica, no fim das contas, ele só vai se beneficiar quando ele puder manejar com tudo, sabe? Eu não tenho dúvida que um sujeito que dorme melhor, ele vai melhor na clínica. Ah, não, mas isso tem, inclusive, entendeu? tem estudo científico Né? que fala isso. Não tenho dúvida, isso aí não precisa. É tipo de coisa assim que a gente espera pelo Sim, trabalho. a mesma coisa que está gripado, a mesma coisa. E assim por diante. Não, sensacional, sensacional, Fabrício. Eu vou ver a carne aqui, vamos ver aqui a carne. Vai. Né, que eu acho que. Como é que é teu ponto? Mal passado. Ah, então nós estamos juntos. É. Tá, então eu acho que está no nosso ponto aqui. Vou ver a nossa carne aqui, deixa eu tirar um pedacinho aqui, vamos dar uma olhada. Aqui tem um restinho de coisa, mas olha só que carne linda, olha só. Ó, olha aqui, ó. A gente vai deixar ela descansar um pouquinho, Fabrício, fala um pouquinho mais sobre como que tu enxerga o futuro da neurociência. Onde é que tu vê que a gente pode caminhar? Tá, e eu vou te trazer uma coisa, vou te dar um tópico para discutir. Inteligência artificial. Porra. Para onde que a gente vai na neurociência enquanto a carne descansa? Onde que tu enxerga que a inteligência artificial vai levar a neurociência? Perfeito. Obrigado. Eu diria o seguinte, eu comecei na neurociência, Fábio, em 99. Tá. 99, nós tínhamos várias limitações técnicas para estudar o cérebro, especialmente de humanos. Então, por anos, né, eu, especialmente, estudei cérebro de rato, de camundongo durante muito tempo. Então, eu fico muito feliz que nos últimos anos a gente tem cada vez mais técnicas de imagem, cada vez mais desenvolvidas para marcar pontos diferentes de funcionamento do cérebro, por exemplo. Hoje a gente tem marcadores que marcam neuroinflamação, marcadores que marcam lesão de barreira hematoencefálica e assim por diante. Então, a neurociência, como ciência clínica, ela tem evoluído muito bem, né, e vai ser cada vez melhor. Mas essa não foi tua pergunta. A pergunta foi como a inteligência artificial vai interferir na neurociência. Eu diria o seguinte, cara, quando eu conheci a inteligência artificial, Fábio... Isso foi faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu fui numa palestra sobre ChatGPT. E eu fiquei com medo e feliz ao mesmo tempo. Eu quero dizer, medo porque se a gente falou sobre rede social e neurodesenvolvimento, amigo, uma criança ou um adolescente que começa a estudar sabendo que existe o ChatGPT, bem complicado. né? Dá para fazer uma discussão enorme ali, certo? E... Olha que delícia, olha só que corte, cara. Já vai chegar para ti aí. Tá Calma, bom. vai falando aí. Eu vou dizer o que eu vou dizer. Não, eu vou dizer o que eu vou dizer. É que, infelizmente, né, só acontece na humanidade aquilo que está sendo gestado. E o que eu quero dizer com isso? Se estivéssemos gestando uma humanidade que usa seu tempo livre para fazer coisas boas, a inteligência artificial seria maravilhosa. Sim. Porque ela nos pouparia muito tempo e nos daria muito tempo para fazer coisas boas. Mas, infelizmente, talvez a gente esteja gestando uma humanidade que não usa o tempo livre para fazer coisa boa. Encrudecida, né? Usa o tempo livre para fazer quase nada que presta. Entendeu? Então, talvez a inteligência artificial vá só dar tempo livre para fazer essas outras coisas. Então, eu acho que ela está aí, ela vai acontecer. Eu hoje uso a inteligência artificial como minha melhor secretária, como meu melhor funcionário, sabe? Eu acho que
é um grande funcionário para muitas coisas, eu não tenho preconceito algum, De forma alguma. sabe? Algum. Mas eu quero continuar lendo, Sim. eu quero continuar pensando, porque eu acho que esse vai ser o grande diferencial. Porque hoje, por exemplo, eu claramente consigo ver uma imagem no Instagram que é de inteligência artificial. Um texto. Eu claramente consigo olhar um texto e dizer, cara, isso aqui é ChatGPT. Entendeu? Então, será bom aquele profissional que ainda conseguir botar o seu molho, sabe? Botar o seu molho, botar o seu tempero e consiga unir o útil ao agradável. Então, assim, são mudanças em longo prazo, né? Então, como a neurociência vai ser implicada na inteligência artificial, eu não sei. Eu sei que a inteligência manda muito na inteligência artificial. Sim. E o Né? Eu prompt acho manda, que né? o Muitas prompt vezes. que manda, é a neurociência que manda. Mas eu diria assim, eu tenho medo daquela pessoa que olha para a inteligência artificial como o meio e o fim, entende? Essa pessoa, provavelmente ela estaria condenada ao fracasso mesmo que não houvesse inteligência artificial. Mas, dessa maneira, talvez ela não vá ter esse sucesso que ela acha que vai conseguir. Eu sempre falo que a inteligência artificial ela vai nivelar por baixo o cara que é ruim, porque às vezes ele vai correr atrás da informação e a inteligência vai dar para ele, come que tá uma delícia. E ao mesmo tempo ela pode limitar o cara que é muito bom. Então assim, hoje eu uso inteligência artificial, Fabrício. Boa, né? Eu uso inteligência artificial de uma maneira hoje muito presente no meu dia a dia. Hoje, por exemplo, um paciente me procura por algum motivo e eu, durante a avaliação dele, eu enxergo alguma incoerência em relação ao diagnóstico que eu estou esperando. Muitas vezes, durante a avaliação, enquanto ele está falando, eu abro o ChatGPT e eu boto paciente com condição tal, que não é similar a isso, né? Porque às vezes não é o padrão, que não é esse padrão, mas que tem dor assim, que dor assim, dor assim, dor assim, dor aqui ali, que tem não sei o quê, tantos anos, tanto sexo, parará, papapá. Quais as hipóteses diagnósticas? Me ajude a fazer o exame. Pau! Eu, Fábio Sprada, 24 anos de formado, mas que sabe usar o prompt. Eu vou lá e pau. Ele joga para mim, porque eu tenho pago, ele joga para mim todas as hipóteses e pergunta, você quer gerar um quadro comparativo com teste diagnóstico que você pode fazer agora? Sim. Sim, ele já gera um gráfico. Eu puxo o gráfico e eu começo a... Eu disse, putz, isso aqui eu não tinha pensado. E ele me ajuda, às vezes, a pensar fora da caixa. Porque a gente tem o hábito, Fabrício, de sempre achar que uma dor no ombro é uma bursite, que uma dor medial no joelho é uma pata de ganso ou uma lesão de menisco, e às vezes não é. Às vezes é uma coisa fora do padrão. E às vezes a inteligência artificial ela te ajuda a buscar num livro lá no canto da prateleira uma síndrome rara, cara, que de repente tu acha no consultório. E que às vezes tu, a partir de um teste específico que aí é do teu cérebro, da tua neurociência, tu consegue fazer aquele teste especificamente e trazer um resultado que de repente tu achou uma coisa que o médico não achou, cara. E tu diz assim, cara, o cara realmente... Então a inteligência artificial ela te ajuda a escolher um tênis. Pô, eu quero correr uma bicicleta, tantos anos de bike, tanto minha quilometragem semanal é tanto, eu quero gastar de tanto a tantos reais, o meu hábito é tantas vezes por semana, eu já tive essa bike, eu quero uma bike que eu possa comprar agora porque a minha quebrou. Cara, ele vai te trazer, velho. Ele vai te trazer, vai te dar a faixa de preço, vai dizer, ó, se ele gosta da Scott desse jeito, essa aqui, se ele não quiser mudar de marca, essa Scott aqui, se ele quiser mudar para Trek, não estou ganhando nada de ninguém, a Trek, essa aqui, se quiser a Cannondale, se eles não quiserem pagar, beleza. Se quiser a Cannondale, beleza também, e assim vai e vão embora. Entende? Então esse é o lance, sabe, Fabrício? Então assim, usar a inteligência artificial de uma forma que possa ser um assistente, como tu falaste, para a tua capacidade, eu não vejo problema algum. Agora, substituir o raciocínio clínico do fisioterapeuta, do farmacêutico, do nutricionista, do enfermeiro, do médico, pela inteligência artificial, eu vejo como um grande risco por parte dos profissionais. Eu tenho muito medo de como isso pode render. Como é que tá aí, Pri?
Acabou o espaço, mas parou de gravar? Parou agora. Não. Tá. Mas pegou essa fala toda? Pegou aqui. Ah, boa. Mas preocupação é o microfone. Não quer trocar o microfone de sala para Não, finalizar? agora termina. Eu arrumo o áudio daí na lista. Tá. Fabrício, pra gente finalizar, cara, passa a tua mensagem final aí. O que tu enxergas, como que tu visualizas o futuro e o recado pra galera. Fala sobre os teus cursos, seus produtos aí. A coisa, eu vou lá pegar mais um pedacinho de carne e a gente continua aí. Tá bom. Fábio, eu agradeço o convite. Eu acho que a ideia desse papo é mostrar que, no fim das contas, quando a gente senta para conversar, toda ciência tem espaço uma para contribuir com a outra. Então, a fisioterapia e a neurociência tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Existem áreas da fisioterapia que são neurociência pura, eu diria. Então, todo mundo que quiser evoluir nesse assunto, evolua mesmo, porque vai ser um grande diferencial. Eu sempre digo que o profissional mais buscado é aquele que tem mais habilidades transdisciplinares, né? Que aprendeu o que ele tem que aprender, mas ele sabe um pouquinho de outras coisas também. Isso faz ele crescer. Obrigado. E quem quiser saber dos meus cursos, é só olhar meu nome, meu sobrenome, joga lá no Google, vai lá no Instagram. E tem... Vai ter, inclusive, a arroba dele tá no nosso... Daqui a pouco vai aparecer aqui, né? Apareceu, já apareceu no... Com certeza vai aparecer na edição, meu Instagram. E aí me segue lá que eu divulgo tudo que eu tenho lá. Obrigado, tá? Obrigado pelo Fabrício, valeu. Foi um prazer, um privilégio aprender contigo. Podcast só. Como sempre, né? Tá sempre convidado para voltar, não só durante o podcast, mas fora do podcast também. E é isso, um abraço para todos, continuem atentos e nos próximos episódios a gente vai trazer sempre gente muito boa para falar um pouquinho sobre fisiologia, fisioterapia, ciência da saúde e comer uma boa carne, tomar uma boa cerveja. É isso, valeu, um abraço, até o próximo episódio, fechando.